Isso, se coloque de pé, você que pode. Nós vamos receber o nosso pastor, que tem a responsabilidade de ministrar sobre as nossas vidas, amém? Você que pode estender suas mãos para cá, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, o seu Filho, o nosso pastor, homem este, ó Deus, a qual o Senhor escolheu para nos guiar, Senhor, sobre uma visão, ó Deus, ó Pai, a qual a prioridade sempre será a alma, sempre será vidas. E por isso, ó Deus, nós te glorificamos e aproveitamos, ó Deus, para pedir que o Senhor continue usando, ó Pai, com poder e autoridade, dentro daquilo que o Senhor já derramou sobre a vida dele. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Pastor Regis, camisa 10 aqui, Mirelle do Corinthians. Igreja amada do Senhor, é bom retornar para ministrar a palavra de Deus. Para quem não sabe, eu passei alguns dias fora, não fora da igreja, mas impedido pelos médicos e também a pedido do nosso governo apostólico, cuidando da saúde. E hoje eu vou testemunhar o que aconteceu comigo enquanto eu estive ali naquela UTI do hospital. Mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo me deu como segmento de palavra nesta noite. Mas eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês, podendo novamente ministrar a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Diz assim a Sagrada Escritura: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e de ter restabelecido. Depois você pode ler o cântico de Ezequias por ter a sua vida poupada. Amém? Amém. Se assente, por favor. Eu peço a atenção de todos nesse momento. Hoje pela manhã estive ministrando a palavra do Senhor aqui, foi um mover. Deus nos visitou poderosamente e eu tenho certeza que nesta noite a palavra do Senhor será absorvida. Eu queria que toda a igreja estivesse aqui, mas, irmãos,
muitos irmãos viajando, muitos irmãos mandaram notícia de como estão nos lugares que estão. A gente fica preocupado, mas louvado seja Deus, você está aqui nessa noite e eu louvo a Deus pela tua vida, amém? Aleluia. A Bíblia Sagrada conta a história de um rei reformador, de um homem, para não dizer um jovem chamado Ezequias. Esse jovem Ezequias, ele começou a governar com 25 anos de idade ali em Judá. A capital de Judá nesse tempo é Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que ele não fez o que o seu pai fez, como era comum quando um filho sucedia um pai, fazer aquilo que não era reto aos olhos de Deus. Ezequias, ele rompe com uma dinastia de trevas, ele rompe com um reinado demoníaco, eu posso chamar assim, porque Acaz, o seu pai, para você ter ideia das atrocidades que ele faz, ele fecha o templo do Senhor, ele lacra o templo do Senhor, depois de ter saqueado o templo do Senhor, para retirar o ouro, a prata e todos os materiais de valor, para mandar como pagamento de tributo ao rei da Assíria, pois agora havia paz em Judá por causa de um jugo, havia paz em Judá por causa de que o inimigo que se sobrepunha, que pesava sobre Judá, ele regia com vara de ferro e dizia: vocês são meus súditos, e vocês precisam pagar para continuar sendo uma nação, para que eu não vos invada e para que eu não vos torne escravos. Amém, pessoal? Então o rei da Síria, ele subjugava Judá, subjugava Acaz, e Ezequias cresceu vendo tudo isso. Ezequias cresceu vendo o jugo da Síria sobre o seu pai, e ao invés deles se arrependerem, o povo de Deus se arrepender, e o seu rei ser o primeiro a dizer: eu vou me revoltar, me rebelar contra esse sistema, ele simplesmente absorve, acata e diz o seguinte: eu não vou lutar contra o rei da Síria, não posso, eu sou fraco. Ele não atentou para Deus, ele não olhou para Deus. E a palavra do Senhor diz que, para piorar a situação, todo Judá, inclusive o rei Acaz, rei de Judá, ele se dobra diante de outros deuses, ele levanta altares diante de outros deuses, Moloque, Baal, Azera, Astarote, ele se curva diante de outros deuses, e toda a terra que antes era uma terra abençoada, ela agora está curvada diante de demônios. Então era um casamento perfeito para Satanás continuar dominando o povo de Deus. Um povo idólatra, um povo que se esqueceu do seu Deus, e um povo agora que estava sob o domínio de outra nação. Só que vem aí um jovem chamado Ezequias. Esse jovem chamado Ezequias, ele pensa o seguinte: o que eu estou lendo aqui nos autos? Que o Deus dos meus ancestrais, ele é poderoso. O Deus dos meus ancestrais abriu o mar para o povo dele passar. O Deus dos meus ancestrais, ele fazia maravilhas no meio do seu povo. E com alguns conselheiros que não fizeram errado de aconselhar Ezequias a não mexer no time que está ganhando, Ezequias agora se volta ao Senhor, e o Espírito de Deus começa a governar a mente de Ezequias. Então preste atenção, quando Acaz morre, a palavra do Senhor diz que Ezequias, ao invés
de se dobrar diante de demônios, se dobrar diante do rei da Síria. Ele diz o seguinte: a primeira providência que eu vou tomar não é em cima dos conselhos errados que eu ouvi de alguns conselheiros. Alguns conselheiros disseram para mim: Ezequias, você é novo, deixa quieto, não mexe nisso. Continua pagando tributo ao rei da Síria. É 70 ciclos de prata, 30 de ouro anualmente. E a gente continua tendo paz. Ezequias, alguém pode ter aconselhado: não mexe nisso, porque o nosso povo, nós não temos nem exército. Nós estamos aqui na nossa muralha, confortáveis. É certo que a igreja foi fechada, é certo que a espiritualidade e a busca ao Deus Todo-Poderoso já não existe mais. Você tem razão. É certo que o nosso povo é um dos povos mais idólatras que existe, e já não se lembra mais de Deus, mas está tudo bem. Talvez você recebe conselhos errados porque está desfrutando de um determinado conforto, e isso não gera nenhuma guerra. Mas eu vim aqui nesta noite, como servo do Senhor, te dizer que as amarras do diabo na tua vida, elas vão cair por terra hoje. Talvez, aleluia, você não se dobra diante de uma imagem de escultura, talvez você não se dobra diante de outro Deus, mas está adorando uma enfermidade, está adorando a miséria, está adorando o teu trabalho, está adorando outros deuses e você nem sabe. Tudo aquilo que tira a primazia de Deus, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na vida do homem, este é o seu Deus. E não é uma imagem de barro ou um altar para um Deus como eles levantavam. Pode ser vários altares, não levantado fisicamente, mas levantado aqui dentro. Talvez você está dizendo: esse vício é maior do que eu não consigo vencê-lo. Esse pecado de prostituição é maior do que eu não consigo vencê-lo. Essa dívida é maior do que a mim mesmo, eu não consigo vencer. Esses pensamentos são maiores do que eu e eles me dominam. Assim diz o Senhor nesta noite, aleluia: eu sou o Deus da tua vida, e não há ninguém mais poderoso do que eu. Se você crê nisso, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor, aleluia. Você está aqui nessa noite imaginando: mas eu estou tão triste, eu estou tão com problema no meu casamento, existe tanta dificuldade que eu preciso enfrentar e vencer, aleluia. Para valor e potencializar as coisas da vida. Pare de potencializar e diminuir o teu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Qual o conselho que você está ouvindo? Conselho da palavra? Ou conselho de um monte de gente que não tem compromisso com Deus? Qual o conselho que você está ouvindo? Dos rios que você fica horas vendo e te dão um conselho para tudo? Ou a palavra? Escute, não converse agora. A primeira providência de Ezequias, quando ele assume o reinado, com 25 anos de idade, por 29 anos ele governa. A primeira providência é reabrir a porta da igreja, a porta do templo. A primeira reforma que ele faz é abrir a porta do templo, regular as turmas de levitas e sacerdotes, voltar a oferecer sacrifícios ao Senhor. A segunda providência que ele toma: derrubar os altares em toda Jerusalém, em toda a Judá, começando da capital
tingindo o interior. Aleluia. Ele começa de dentro para fora. Alguém tem que tomar iniciativa. Eu estou pregando para pessoas aqui que lá na tua casa talvez é você que precisa ter a iniciativa da reforma. Você está entendendo? Alguém entendeu ali? Não fique esperando o outro. Não fique esperando a esposa, o esposo, o filho, o pastor. Não fique esperando um anjo descer. Alguém precisa peitar a situação e dizer: eu errei, eu falhei, mas vamos dar um passo atrás e vamos corrigir a rota. Fala para alguém do teu lado: alguém precisa tomar iniciativa. Ele tomou a iniciativa de romper com os deuses que o povo havia adquirido, que o povo havia absorvido de outras nações. E isso fez mal durante muito tempo. Agora escute: derruba os altares. O rei da Assíria fica sabendo disso. Então se revolta contra Ezequias, porque Ezequias manda um recado: eu não vou pagar mais tributo para você. Você vai dar calote na dívida. Eu nunca tive dívida com você. A minha terra é uma terra livre. Moleque, quem você pensa que é? Eu sou filho do Deus vivo, servo do Deus Altíssimo. Prazer, o meu nome é Ezequias. Eu estou assinando a carta aí, que eu estou dizendo: eu nunca devi nada para você. A nossa terra é uma terra livre, e você não vai, Senaqueribe, tomar a nossa terra por assalto. Nós não pagamos mais uma moeda, uma ruela para você. Então prepare-se para a guerra. Pode vir com tudo que eu estou fervendo. Na minha frente vai o Deus vivo. Na minha frente vai o general dos generais. Na minha frente, irmãos, alguém tem que assumir a bronca. A palavra está se fazendo entender nesta noite ou não? Aleluia. Primeiro ponto importante: Ezequias era filho de Acás. Ele reinou junto com seu pai durante o reinado de seu pai. Cresceu vendo seu pai governar de forma desastrada. Então o pai morre e ele se torna um rei absoluto. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. No mundo espiritual, querido, o mundo espiritual se move por legalidades, se move por procuração. Quantos entendem isso? Pastor, me explica isso. Eu te explico muito rápido. Você já ouviu as pessoas dizendo: você não pode dar brecha, você não pode dar brecha. Quem já ouviu esse termo? Você não pode falar isso, não fala isso, não fala aquilo, não dá brecha. A pessoa está dizendo o seguinte: não dê legalidade, porque toda palavra que você disser, você vai dar conta dela. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E como o diabo vai devorar alguém? É espiritualmente, não é literalmente, é espiritualmente. Então tudo que você fala ao teu redor, quando é uma palavra de maldição, uma palavra de derrota, uma palavra que manda as pessoas para baixo, que coloca as pessoas para baixo, uma palavra de desgraça, você pode ter certeza, o diabo que está ao redor, ele vai colher isso e vai entender isso como uma legalidade. Por isso que cada vez mais o inimigo investe para que você ore menos. Por isso que cada vez mais o inimigo investe pesado no teu entretenimento dos olhos, porque a fé vem pelo ouvir, mas a concupiscência e o pecado vem por onde? Você já prestou atenção, aleluia, o quanto que você fica ocupado num celular e passa horas a fio com o seu celular, vendo de tudo.
E poucas coisas que edificam, e ali você passa horas e você fica adquirindo conhecimento, e a maioria desse conhecimento que você adquire vai te mortificando por dentro, vai te deixando frio. Quantos estão dentro da igreja, estão construindo altares, estão potencializando os problemas cada dia mais, e estão construindo altares de problemas. Antigamente, querido, você ouvia dizer que as pessoas, não muito antigamente, até os dias de hoje existe pessoas que oram e Deus responde, oram e Deus responde. Mas esse ora e Deus responde, as pessoas testemunham agora de algo que elas oraram durante 2 anos, 3 anos, ou 5 meses, 6 meses, e Deus respondeu. E hoje elas estão testemunhando: eu orei e Deus respondeu, mas demorou 1 ano para acontecer. A gente não quer esperar. A gente quer a oração do iFood. Daqui meia hora eu vou avaliar você com 3 estrelas, 2 estrelas, se não chegar. Se você pudesse avaliar o serviço desse Deus, quantas estrelas você daria para Ele? Porque você é um cliente exigente. Porque nós muitas vezes somos clientes exigentes. Por que muitos param de orar? Olhe para mim, por favor, não vai ser fácil eu terminar essa mensagem, mas eu preciso te entregar. É uma profecia, e é Deus usando vaso de barro para falar. Porque muitos estão dentro da igreja, estão frios e vazios, não acreditam mais na palavra de Deus, não acreditam mais em Deus. E você está aqui nessa noite, e Deus te trouxe para te dizer o seguinte: eu não sou teu empregado, eu não sou serviço de entrega, eu não sou Sedex 10, eu não sou obrigado a responder as suas orações, eu respondo se eu quiser. E se você se decepciona comigo ou não, o problema é só seu, porque ninguém tem mais céu para dar, mas eu tenho. Se você quiser nos meus termos e não nos teus termos, mas eu vou provar que sou Deus na sua vida quando a paciência, a tribulação gerar a paciência e a perseverança for a tua marca registrada. Eu vou entrar com providência dentro daquela casa, eu vou entrar com providência dentro daquele trabalho, eu vou agir de uma forma inesperada, eu vou vir por um caminho que você não sabe. Os seus sonhos serão ressuscitados a partir do momento que você considerá-los menor do que eu e não maior. Quantos estão comigo? Digam amém. Aleluia. Foi preciso acontecer uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa, ela visava reorientar o povo de Deus de como era o culto. Ele removeu os altares pagãos e derrubou os obeliscos e destruiu todos os ídolos. Repita comigo: ele destruiu todos os ídolos e restabeleceu o culto em Jerusalém. A pergunta que eu te faço nesse momento é: como está teu culto a Deus? Eu vou perguntar de novo: como está o teu culto a Deus? Quando você vem para a igreja no domingo à noite ou no meio da semana, você vem e avalia no final da reunião: o culto foi mais ou menos. O culto, mas você está falando de você ou está falando de Deus? Porque culto é o que eu ofereço. Esse momento da palavra é o momento da profecia, é o momento que nós entendemos que Deus fala conosco e nos calibra, nos reorienta, nos alinha à sua vontade. Mas e o culto que eu presto? Talvez o teu culto precise de reforma. E o culto, querido, não começa aqui, ele não é oferecido apenas aqui.
O culto precisa ser oferecido lá dentro da tua casa quando não tem ninguém, lá no teu trabalho quando não tem ninguém olhando, observando. Ele tem que ser oferecido no trânsito quando alguém te fecha. Ele tem que ser oferecido, aleluia, quando alguém dá um tapa na tua cara e você tem que oferecer o outro lado. Você tem que oferecer um culto a Deus todos os dias da tua vida, em todos os momentos. Mas o que está acontecendo com a gente? A gente vem ao restaurante no domingo à noite e nós queremos uma boa comida, nós queremos um louvor maravilhoso, nós queremos uma palavra que nos constranja e nos impacte. Até porque eu sou um cliente muito exigente. Se o pastor falar errado alguma palavra, eu vou duvidar que ele é de Deus. Se alguma coisa acontecer, eu vou duvidar que Deus está na igreja. Quantos estão aqui? Digam amém. Você não está num restaurante. Eu vim para servir e não para ser servido. O meu culto não começou aqui. Eu estou em casa o dia inteiro falando: Senhor, fala conosco, abençoa teu povo. A minha esposa me ouve: Senhor, abençoa o culto. Dentro do carro: Senhor, vamos com a gente, Senhor, toca no coração do povo, fala como o Senhor quiser com a igreja. Mas, Senhor, que o culto seja um culto racional. Aleluia. Então Ezequias, irmãos, ele rompe com todo o sistema que ele cresceu vendo. Ou seja, não é desculpa. Eu não vou inventar desculpa. Tudo que eu vi até agora não serviu de nada para mim na questão de exemplo a seguir do meu pai. Talvez o teu pai bebeu, talvez o teu pai adulterou. Eu sinto Deus falando aqui. Talvez o teu exemplo na tua infância foi exemplos terríveis, e você durante um tempo fez tudo errado. Mas o Senhor está corrigindo a rota da tua vida. Aleluia. Deus vai corrigir a rota da tua vida. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você não é, aleluia, uma fracassada, um fracassado. Deus está dizendo nesta noite, aleluia, eu tenho um negócio contigo e a minha palavra vai se cumprir nesse negócio. Te abençoarei, eu serei contigo. Aleluia. Ezequias resolveu a situação e confiou em Deus. Fizeram tudo errado na infância e na juventude dele, mas ele não se importou com isso. Ele foi corajoso e reformou tudo. A palavra do Senhor diz que quando Ezequias se revolta, se rebela contra o demônio que é Senaqueribe, o rei da Síria, a palavra diz que eles vêm para dizimar toda a Judá. Ezequias fica sabendo então que vem um exército muito grande, evangelista Giovana, contra o povo de Deus. O que ele faz? Ele começa então a estruturar isso de uma forma literal, a cidade. Ele cria aquedutos e canaliza a água dentro de Jerusalém. Ele pensou o seguinte: por que viriam os nossos inimigos e encontrariam tantas águas? Então ele começa as reformas, fazendo sistemas pluviais, sistemas de esgoto, sistemas de alimentação, porque ele sabia que quando Senaqueribe viesse com o seu exército, ele se acamparia em volta de Jerusalém e não permitiria que ninguém entrasse e saísse. E não era derramada uma gota de sangue. Por quê? Os moradores da cidade ficariam isolados, sem vender, sem comprar, sem plantar. Então ele pensa em tudo. Quando você decide fazer uma reforma na tua vida espiritual, Deus te dá inteligência. Talvez Deus não te entregue de graça, não vai cair dinheiro na tua conta, mas Deus vai te dar recursos para que você gere recursos. Deus, Ele
vai gerar recursos para que você sobreviva e para que você tenha fartura e seja abençoado. Deus dá inteligência para Ezequias e ele então sobrevive ao ataque do inimigo. A palavra do Senhor diz que de uma forma miraculosa, só Deus poderia fazer aquilo. O exército todo de Senaqueribe foi dizimado. Agora preste atenção, querido. Esse homem no capítulo 38, o profeta da época, o profeta contemporâneo é Isaías. Nós conhecemos o profeta messiânico. Isaías agora, ele recebe uma mensagem do Senhor. Preste atenção que Ezequias está no seu 14º ano de reinado. Porque se foi acrescentado mais 15 anos, ele está no seu 14º ano de reinado. Todas essas coisas que eu disse para você até agora, Deus concedeu vitória a Ezequias. E ele está no seu 14º ano de reinado. E vem uma notícia trágica. O rei está doente. O rei está acamado. E o profeta Isaías, amigo de Ezequias, pessoal, o profeta Isaías tinha acesso livre no palácio. Ele recebe a informação do Senhor, a mensagem do Senhor, e diz: olha, vai e diga a Ezequias, o meu servo, que ele morrerá dessa enfermidade, ele não vai sobreviver. É como se Deus dissesse: eu quero ele aqui comigo. Ele já fez o que tinha que fazer, mas só que ainda Ezequias respirava as ameaças da Síria. Não havia terminado ainda o processo. A Síria estava revoltada ainda. Apesar de deixar Judá e Israel livre, ela ainda estava revoltada. A palavra do Senhor diz que Isaías vai até o palácio, e lá ele encontra o rei na sua cama, no seu aposento real. E a palavra diz que Isaías dá notícia para o rei: meu rei, seguinte, assim diz o Senhor vai morrer desse mal que o Senhor foi acometido. Essa enfermidade é para a morte, e é irrevogável, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor diz que não houve questionamento, não está escrito que houve questionamento, não houve nada da parte de Ezequias para com Isaías. Mas quando Isaías vira as costas e ele vai embora, a palavra do Senhor diz que Ezequias se volta para a parede, vira o seu rosto para a parede e chora amargamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus vê as lágrimas de Ezequias, e Deus ouve a sua oração, porque ele ora da seguinte forma: Senhor, me permita terminar o que o Senhor começou junto comigo, e dê fim ao inimigo da Síria. E ele chora amargamente. A palavra do Senhor diz que agora Deus ouve do céu a oração de Ezequias, e Deus vê as lágrimas de Ezequias. O profeta Isaías não havia saído do palácio ainda. Deus dá ordem: volta, porque apesar de eu dizer que ele iria morrer com esta enfermidade, eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Continua valendo a pena chorar e clamar a Deus. Levanta a tua mão, você que entendeu. Continua valendo a pena chorar e clamar a Deus. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor no dia da tua angústia. Se você parou de chorar e clamar a Deus, volta. Mas eu estou sem vontade. Olhe para mim, por favor. Às vezes a gente pensa que toda oração que a gente faz, a gente precisa sentir um arrepio. Toda oração que a gente faz, a gente precisa falar em línguas estranhas. Toda oração que a gente faz, a gente precisa sentir um calor no corpo. Não!
Se você está sem vontade de orar, ora sem vontade mesmo. Se você não está sentindo nada, continua clamando a Deus. Continua verbalizando, porque é no mundo espiritual que as coisas acontecem. Quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual: Satanás, a minha vida pertence a Deus e não a você. Satanás, você não tem domínio sobre a minha cabeça. E eu estou verbalizando que Deus é o meu Deus, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Você não precisa sentir para orar. Olha para mim, por favor. Continua orando. Continua tendo fé naquele que te sustenta todos os dias. Aleluia. Ele ora dessa forma, querido: doente, enfermo, angustiado, sem força, sem fé. Mas ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus ouve a oração dele. Isaías volta para o aposento real do rei e diz o seguinte: o Senhor ouviu a tua oração. Ezequias orou da seguinte forma: Senhor, tu sabes que eu fui fiel a ti. Olha os feitos desse homem, irmão. Olha o que esse homem realizou. E agora, no final da vida dele, ele faz uma oração justa diante de Deus, clamando ao Senhor por misericórdia, não para apenas viver, mas para enfrentar o seu inimigo e finalizar aquilo que ele havia começado com Deus. Ou seja, ele queria glorificar o nome de Deus até o final da sua vida. A palavra do Senhor diz que foi acrescentado 15 anos à vida de Ezequias. 15 anos a vida de Ezequias. Quais são as boas obras que você está realizando por causa da tua fé? A tua fé está te levando a realizar boas obras? Porque a fé sem obras para Deus é morta, e as obras sem fé também é morta. Eu tenho fé, por isso eu ajo, por isso eu abençoo, por isso eu vou ao encontro dos necessitados, por isso eu me movo diante de Deus para abençoar a vida dos outros. Eu me movo, querido, pela fé. Ezequias esteve na UTI. Ezequias esteve com a sentença de morte assinada pelo próprio Deus. Há uns 25 dias atrás, eu estava no vôlei com os irmãos aqui da igreja. Eu quero quebrar um gelo um pouco aqui. E tem uns irmãos aqui na igreja que é ruim. E eu caí num time desses esses dias. Estou brincando, irmãos. Mas a gente estava numa levada de jejum de Daniel, e nós fizemos um jejum radical de Daniel, sem açúcar, sem café, sem arroz, sem feijão, sem nenhum tipo de derivado animal. Fizemos o jejum na íntegra, e nós estávamos no 17º dia de jejum, e eu fui inventar de ir para o vôlei. Como excelente atleta que sou, brincando, irmãos, péssimo. Na primeira partida ali, irmãos, eu senti que o meu coração, ele acelerou. Terminamos ali o vôlei, eu estava sem ar, e saí dali, minha esposa me levou na farmácia, e fomos aferir a pressão, ela estava 7/5. 7/5. O farmacêutico disse: olha, vocês precisam ir para o hospital urgente. Fomos para uma emergência ali da Unimed. O profissional da triagem,
ele não conseguiu aferir a minha pressão. E ele estranhou aquilo, aferiu por 3 vezes, não conseguiu. Então ele já me encaminhou para dentro da emergência, e ali já foram me colocando em cima da maca, e foram aplicando medicação em mim, e a minha pressão foi restabelecendo. Dali às 3:30 da manhã, 4 horas, eu fui encaminhado para a Beneficência Portuguesa. Só que eu não fui encaminhado para o quarto, eu fui encaminhado para a UTI. E quem já passou pela UTI aqui sabe que é uma unidade de tratamento intensivo. Você fica sob cuidado 24 horas ali, com medições, com todo tipo de medicação correndo o teu corpo. E chegando ali naquela UTI, irmãos, eu pude entender o que Deus permitiu que acontecesse comigo. Eu quero dizer aos irmãos que alguns entenderam que eu infartei. Não, eu não infartei. O que aconteceu comigo foi uma fibrilação atrial, mais conhecido como arritmia. Mas foi investigado o meu quadro, e de 4 em 4 horas eles tiravam sangue de mim para verificar as enzimas do meu sangue, e por elas eles detectariam se havia tido infarto ou não. Não aconteceu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Mas, voltando um pouco, a minha esposa, os irmãos que me acompanharam ali no primeiro atendimento, disseram, e eu desmaiei, irmãos, por pelo menos 3 vezes, que eu me lembre, eu apagava e voltava, nesse trajeto de casa, da farmácia até o hospital. Eu estava ali, e minha esposa do lado, dirigindo, acompanhando, e eu louvo a Deus pela vida dessa mulher maravilhosa que cuidou de mim. Obrigado, amor, Deus te abençoe. E o tempo todo os irmãos orando, estando ali comigo, tudo mais, e eu fui para a UTI. Chegando na UTI, irmãos, eu pude perceber, e isso às vezes pode parecer constrangedor para você, foi para mim também, mas você ouvir isso do seu pastor, talvez você ouça de mim hoje e vai se escandalizar. Não se escandalize, eu também sou homem, eu sou falho. Mas estando ali na UTI, eu vi o quão fútil e o quão descartável o homem é. Eu vou te dizer algumas coisas aqui que o Senhor, eu não comentei com ninguém, eu queria falar na igreja, falei de manhã e vou falar aqui agora também, nem minha esposa está sabendo. Mas Deus me levou no deserto para falar de amor comigo. O deserto foi uma prova para o povo de Deus que saiu do Egito. Não, Deus pegou o povo levou o povo para o deserto para falar de amor para aquele povo. Porque de outra forma eu não iria ouvir. De outra forma, o Rogério que está novamente envolvido até o teto, o Rogério que está correndo, está jejuando, está orando, ele não iria ouvir Deus. Mas ali, irmãos, eu vi o quão inútil nós somos e o quão fútil as pessoas estão sendo. Um morre do lado e as pessoas dizem, ele falou que ia morrer essa madrugada, e morreu. Como se fosse um pedaço de madeira. Pessoas chorando de dor do lado, e as pessoas falando de futebol, falando de amante, falando de dinheiro, falando do médico, da médica, falando mal do chefe, falando sem um pingo de respeito. Mas tudo bem, eles fizeram o trabalho deles muito bem. É normal, não se assuste. Eu não estou criticando aqui os profissionais da saúde, não se assuste. Eles têm esse tempo de conversar ali, mas você está ali ouvindo tudo isso, e você se coloca no lugar. Quantas pessoas estão do teu lado, Rogério, na UTI, e você está passando e não está observando.
Você está observando, e Deus falando comigo, você está observando eles, mas você está agindo igual, de novo. O senhor não tem vergonha de falar não? Quantas pessoas estão do teu lado na UTI? E você está falando de outras coisas, e não está observando a dor, a luta do outro. Quantas pessoas da tua família estão na UTI? Elas não estão enfermas, mas elas estão se perdendo na vaidade, elas estão se perdendo, aleluia, na sua ganância, elas estão se perdendo na sua arrogância, e você não faz nada. Você está tendo outros assuntos, cuidando do seu umbigo, e as pessoas estão morrendo. Talvez essa madrugada morra alguém, e tudo bem, porque a tua dor é maior, o teu processo é mais duro, porque talvez o que você já faz da obra de Deus já é o suficiente, porque talvez a tua vida é tão difícil, a tua vida é tão complicada com essas pessoas que estão ao teu redor, e você não consegue controlar. É tão complicada a minha vida. Ema, cada um com os seus problemas. Você e eu temos a péssima habilidade de potencializar o que é lixo. Talvez você espere desse altar uma mensagem de autoajuda. Está aí, toma. Eu me incluo. Eu me incluo. Deus permitiu que eu fosse à UTI. Deus permitiu que eu visse todo o processo de futilidade das pessoas ao meu redor. Elas estavam ganhando o seu, trabalhando ali honestamente, mas a fala delas denunciavam quem elas são. E o Senhor me perguntou: você está julgando, né? Mas você está agindo igual. Eu prometi diante de Deus quando eu fui para o quarto, depois do terceiro dia, eu vou ser um pastor melhor do que eu fui, eu vou pregar melhor do que eu pregava, eu vou estudar mais do que eu estudo, eu vou amar mais do que eu amo. O Senhor está dando uma oportunidade, porque eu fui tirado da morte, eu fui levado morto para aquele lugar, e agora eu posso dizer para vocês que o meu quadro não era fácil, mas o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E eu quero gastar os meus dias para adorá-lo. Eu quero gastar os meus dias para amá-lo sobre todas as coisas, aleluia. Mas o Senhor fez tanta coisa boa, pastor, até hoje. Ali, irmãos, eu pude pensar nas traições que eu recebi. Eu pude lembrar das pessoas que se deitaram no meu peito, choraram aqui e depois me enfiaram a faca. Eu pude me lembrar de cada atitude, cada palavra que disseram contra a minha vida, cada mentira que inventaram contra mim, e no final eu chegar à conclusão: mas o que fizeram com o Senhor? Quem sou eu na fila do pão? E aí veio o sentimento, sabe do quê? Que privilégio! O Senhor foi traído, e o tipo de traição que eu recebi não chega nem aos pés do tipo de traição que o Senhor recebeu. O Senhor foi caluniado, e como eu fui caluniado, não chega nem aos pés. Cuspiram no Senhor, fizeram tudo com o Senhor, porque o Senhor desistisse, e o Senhor não desistiu de mim. E aí, meu irmão, quando você cria consciência do que o que Ele passou é infinitamente maior, aí você se coloca como uma pulga da pulga e fala assim: só o Senhor é Deus. Eu entendi o processo. Agora, irmãos, entendam,
Ele viveu tudo isso, Jesus passou por tudo isso, para que eu e você chegasse a uma conclusão: de que existe um novo céu e uma nova terra, e lá não haverá mais dor, nem ranger de dentes, ali não haverá mais lágrimas, ali não haverá mais tristeza, aleluia. Tudo isso me faz lembrar, irmãos, aleluia, do que Ezequias passou e do que Jesus passou. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que eles, então eu posso suportar, sim, eu posso perdoar, sim. E tudo que o Senhor fez, pastor, tudo que você fez, irmão, de bom, todas as reformas que você fez, tudo aquilo que você abdicou, você negou para estar servindo a Deus, tudo isso será contado diante de Deus. Nenhuma das tuas obras, elas foram esquecidas. Por isso, enquanto é dia, ame mais, se dedique mais ao próximo, faça tudo para glorificar o nome do teu Deus. Hoje eu estou aqui para exaltá-lo. O título dessa mensagem é Vida na UTI, a vida de Ezequias, mas poderia ser a minha vida e a sua vida também. Amém? Deus te abençoe. Fique de pé, por favor.